Shalom Adonai, meus queridos e amados irmãos. Nesse vídeo estaremos falando de um tema para lá de interessante, que é a pessoa do Espírito Santo. E eu lhe pergunto, o Espírito Santo é realmente uma pessoa? É o que nós veremos nesse tema. Bom, meus amados, antes de começarmos a discorrer desse assunto, gostaria de pedir encarecidamente aos amados irmãos que se inscrevam em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe aí o seu like para estar abençoando o nosso canal. E assim o Eterno vai estar abençoando a tua vida. O nome do nosso canal é Confirma na Bíblia. Bom, meus amados, é um tema bastante interessante, um tema bastante estudado no meio cristão, um tema que gera dúvida em muita gente, um tema que é bastante debatido. Mas a Bíblia Sagrada como um todo, né? Ela nos dá esse suporte de entendimento e compreensão desde que buscamos verdadeiramente no Senhor a explicação para tudo, o entendimento para tudo, porque a Bíblia Sagrada é o único livro que você lê sempre na presença do autor. E como você está sempre na presença do autor lendo, aí cabe a você ter a sua devoção, a sua busca, né, a sua intimidade com o Senhor, a sua perseverança no entendimento da palavra do Senhor. Então vai depender muito da sua busca. Bom, meus amados, então iremos começar a falar desse tema, um tema interessantíssimo, que é sobre a personalidade do Espírito Santo. Primeiro que eu quero deixar aqui é que para ser uma pessoa, não tem que ser necessariamente um ser humano. Ou seja, para um ser uma pessoa, não quer dizer que ele tenha que ser necessariamente um ser humano. Não. É preciso 3 atributos, né, ou 3 características que identificam um ser como um ser humano. E essas características ou esses atributos são vontade própria, intelecto e emoções. Se o ser é dotado dessas 3 características, desses 3 atributos, logo ele é uma pessoa. Então nós iremos aqui no decorrer desse vídeo, né, observar se o Espírito Santo tem essas características, se ele tem esses atributos. Bom, meus amados, então nós iremos observar aqui primeiramente no livro de Mateus, capítulo 3, versículos 16 e 17, a respeito da personalidade do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade Santa. Vamos analisar o livro de Mateus, capítulo 3, versículo 16 e 17. Bom, que diz assim: E Jesus, depois que foi batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis uma voz dos céus que dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Então aqui nós podemos perceber as 3 pessoas distintamente, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então logo que nós temos as 3 pessoas distintas, né? As 3 pessoas coexistentes no nosso único Deus. Bom, meus amados, então aqui nós podemos perceber o Espírito Santo como a terceira pessoa. Então vamos ver aqui também alguns outros atributos, algumas outras características do Espírito, como por exemplo o conhecimento. Vamos para o livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, que vai falar a respeito do conhecimento. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, que vai nos dizer: Mas Deus nos revelou por meio do Espírito. Olha aí, revelou por meio do Espírito. Porque o Espírito tudo esquadrinha. Olha aí, mesmo as profundezas de Deus. Então aqui no versículo está nos dizendo, né, nos confirmando que o Espírito Santo ele tem conhecimento, né? Deus revelou por meio do Espírito. E que o Espírito tudo esquadrinha, mesmo as profundezas de Deus. Bom, então mais uma característica interessantíssima do Espírito Santo. E também vamos ver aqui a respeito de emoções, se ele tem sentimento ou não.
Vamos para o livro de Efésios, capítulo 4, versículo 30, que fala a respeito de sentimento. Então vamos ver se o Espírito Santo também tem sentimento. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Olha que pérola, meus amados, a respeito da emoção. Se a Bíblia Sagrada está nos dizendo para não entristecer o Espírito Santo, isso quer dizer logo que ele tem sentimento, que ele tem emoções. Se não é para entristecer o Espírito Santo, porque logo ele é uma pessoa, ele sente, ele tem sentimento. Olha que pérola. Bom, então vamos observar também se o Espírito Santo ele tem vontade própria, né? Então já falamos da emoção, do sentimento, né? Do conhecimento. Então vamos ver agora a respeito de vontade própria. Vamos para o livro de 1 Coríntios também, capítulo 12, versículo 11, para ver se o Espírito Santo, se ele tem vontade própria. Já podemos observar duas características aí no Espírito Santo, dois atributos que nos levam a entender, né, que ele é uma pessoa, que foi a vontade própria, que foi, melhor dizendo, o sentimento, né, e o conhecimento. Então vamos ver se ele também tem vontade própria, mais um atributo para nos levar a entender que ele é uma pessoa. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito efetua todas essas coisas, repartindo a cada um segundo a sua vontade. Olha que pérola, meus amados. Então, podemos identificar nesses versículos que o Espírito Santo tem emoções, que ele tem intelecto e tem vontade própria. Então, se ele tem esses três atributos, logo o Espírito Santo é uma pessoa. Não há o que se contestar. Nós estamos confirmando na Bíblia. É a Bíblia Sagrada quem está nos revelando isso. Então vamos ver mais algumas características do Espírito Santo. Vamos agora, já entendemos que ele é uma pessoa e também nós sabemos que ele é uma pessoa divina, ou seja, o Espírito Santo é Deus. Vamos confirmar na Bíblia? Vamos para o livro de Atos, capítulo 5, versículo 3 e 4. Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 5, versículos 3 e 4, que diz assim: Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da propriedade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que puseste isto em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Olha aí, meus amados. Aqui o Espírito Santo está sendo chamado de Deus, né? Logo Pedro vai dizer a Ananias que ele, ao mentir ao Espírito Santo, ele não mentiu a homens, ele mentiu a Deus. Então o próprio apóstolo Pedro aqui está chamando o Espírito Santo de Deus. Olha que pérola. Bom, então vamos ver também mais uma característica do Espírito Santo, mais um atributo, né? Ou seja, já vimos que ele é uma pessoa, que é uma pessoa divina. Então vamos ver agora se também ele é eterno, né? Então, meus amados, vamos aqui no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Hebreus 9, 14, que vai nos dizer assim: Quanto mais o sangue de Cristo, o qual, mediante o Espírito eterno, ofereceu a si mesmo sem mácula a Deus, purificará vossas consciências de obras mortas, para que sirvais ao Deus vivo. Olha aí, mais um versículo também, confirmando a eternidade do Espírito Santo. Ó. Quanto mais o sangue de Cristo, o qual, mediante o Espírito eterno, olha que pérola, ofereceu a si mesmo sem mácula a Deus. Meus amados, a Bíblia, ela é maravilhosa, ela é reveladora, ela é a nossa única regra de fé, prática e fonte de autoridade. Tudo o que precisarmos a respeito do nosso Deus está aqui. Toda a confirmação, toda a revelação do Senhor. É uma leitura que muitas vezes é um pouco complexa, sim, porque as coisas de Deus não são fáceis,
Mas quando nós buscamos, quando decidimos, né, do nosso coração de buscar, de aprofundar, o Senhor nos revela, mas tem que haver o nosso querer. Então estamos aqui confirmando todos os atributos do Espírito Santo, né, como pessoa divina e também outras características. Bom, já vimos que ele é eterno, que ele é uma pessoa, que ele é Deus, então vamos observar aqui mais 3 atributos, né, que fecha de vez aqui a respeito do Espírito Santo, que é a onipotência, a onipresença e a onisciência. Então vamos ver aqui no livro de Salmo, capítulo 139, versículo 7 até o 10, vai falar a respeito da onipresença do Espírito Santo. Então vamos lá, vai nos dizer assim: para onde me irei longe de teu Espírito? Olha aí, isso quer dizer que onde ele for, o Espírito vai estar. Então, para onde me irei longe de teu Espírito? E para onde fugirei de tua presença? Se suba aos céus, ali tu estás. E se no inferno me deito, eis que ali tu estás. Se tomasse as asas da alva e migrasse até os confins do mar, até ali me alcançaria tua mão e me agarraria tua destra. Olha aí, meus amados. Outra característica profunda, outro atributo profundo do Espírito Santo. A onisciência, não tem para onde fugir. Em todos os lugares ele vai estar. Ele é Deus. Vamos ver agora a onisciência do Espírito Santo. No livro de Romanos, capítulo 15, versículo 19, que vai nos revelar, que vai nos mostrar essa pérola. Romanos, capítulo 15, versículo 19, que vai nos dizer: com o poder dos sinais e prodígios no poder do Espírito de Deus. Olha aí. De maneira que, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Então, meus amados, ele também é dono de todo o poder. Ele é onipotente. Ele é onisciente. Já vimos que ele é onisciente. Nesse versículo agora vemos a sua onipotência, que ele tem todo o poder. E agora nós veremos também a sua, ou seja, onisciência, né? Iremos ver agora também a onisciência do Espírito, para comprovar mais um atributo que o leva a ser divino. Quer dizer, já vimos o suficiente, né? Mas temos mais alguns aqui e vamos também aqui confirmar na nossa Bíblia. Está no livro de João, apóstolo João, capítulo 14, versículo 26. João 14, 26, que nos diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que eu vos tenho dito. Olha, meus amados, vos ensinará todas as coisas. Se ele sabe de todas as coisas, ou seja, se ele ensinará todas as coisas, é porque ele sabe de todas as coisas. Vos ensinará todas as coisas. Se ele sabe de todas as coisas, ou seja, se ele ensinará todas as coisas, é porque ele sabe de todas as coisas. Se ele sabe de todas as coisas, ele é onisciente. Então, mais uma pérola aqui, confirmando, né, a personalidade do Espírito Santo, confirmando a divindade do Espírito Santo e o poder do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é uma pessoa, ele é Deus, ele é uma pessoa divina, né? E ele é todo-poderoso, ele é onipresente, ele é onipotente, ele é onisciente, ele é a terceira pessoa da Trindade Santa. Então, vamos ver mais algumas características. Eu creio que aqui já seria o suficiente, mas tem mais algumas coisinhas para a gente acrescentar aqui a respeito do Espírito Santo e nós iremos confirmar na Bíblia. Bom, ele atuou na criação. Isso nós podemos ver logo lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2, quando diz que a terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então ali já estava atuando na criação. Ele também é inspirador dos escritores, né? No livro de
Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, vai nos confirmar isso. Que o Espírito é o inspirador dos Escritores. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, vai nos dizer: porque nunca a profecia foi trazida por vontade humana. Olha que pérola. Entretanto, os santos homens de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Olha aí, meus amados, que pérola. Ele também habita no crente, né? Vamos ver no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 9, que diz que o Espírito Santo também habita no crente. Romanos 8, versículo 9, que diz assim: portanto, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós, porém... Não, acho que eu li aqui, fica o versículo errado. Assim. Vós, porém, não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Então, sendo crente, né? Claro que o Espírito Santo vai habitar em nós. Nós sendo verdadeiramente um cristão, ele vai estar sempre habitando em nós, porque nós somos tabernáculo do Espírito Santo. Nós somos templo do Senhor. Meus amados. No livro de Marcos também vai nos dizer que ele é inspirador dos profetas. Já vimos ele aqui também como inspirou os escritores, né? Então ele também é inspirador dos profetas. No livro de Marcos, capítulo 13, versículo 11. Marcos 13, versículo 11. Quando vos levarem para vos entregarem, não vos preocupeis de antemão como o que vais dizer, mas falai o que vos for concedido naquela hora, porque não sois vós os que estáis falando, mas o Espírito Santo. Olha aí que pérola. Mais um atributo do Espírito Santo, mais uma evidência clara de que ele atua em nós, que ele habita em nós. Também vamos aqui no livro de Atos, né? Porque o Espírito Santo também fala. Ele é uma pessoa, ele também fala. Vamos para o livro de Atos, capítulo 13, no versículo 2. Acho que é isso mesmo, versículo 2. Enquanto estes celebravam o culto do Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Olha aí, meus amados. Todas as características, né, que nos leva a crer que ele é uma pessoa. Sentimento, intelecto, vontade própria. E o Espírito Santo fala. Mais uma evidência, confirmamos na Bíblia que ele fala. Livro de Atos, capítulo 13, versículo 2, quando ele manda separar Paulo e Barnabé para a obra. Então, meus amados, não tem como duvidar da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é firme, ela é verdadeira, ela é indiscutível. Então, é bênção. Só não crê quem não quer crer. Só não crê quem não busca verdadeiramente a palavra do Senhor. Porque se orar, se buscar, logo terá um entendimento. E o Senhor está aí, sempre ao nosso lado, sempre ao lado do seu livro, aqui ao nosso lado, diante do seu livro, aguardando o nosso pedido para a compreensão deste livro sagrado. Então depende muito de nós e do nosso coração, da nossa busca, verdadeiramente da nossa busca. Bom, ele também, o Espírito Santo, ele é da mesma categoria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso nós veremos aqui também no livro de João, capítulo 14, versículo 16, que nos diz que o Senhor é da mesma categoria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que aí é o próprio Senhor Jesus falando: e eu rogarei ao Pai,
Livro de João, capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e vos darei outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Olha aí, outro Consolador. Né? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o nosso Consolador, é quem nos consola, quem nos guarda, quem nos livra, quem nos protege. E ele rogou ao Pai para nos dar outro Consolador. E esse outro Consolador é da mesma categoria, da mesma essência que o nosso Senhor. Então o Senhor ascendeu ao Pai e o Pai nos mandou o Espírito Santo, que é esse outro Consolador. Então, meus amados, espero que os amados tenham gostado. Tem muito mais versículos, muito mais coisas a tratar, mas creio que esses aí são suficientes para mostrar que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa, que é a terceira pessoa da Trindade Santa. Nós também, em breve, faremos um vídeo a respeito da Trindade, a respeito também da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Para compreendermos e entendermos que nós servimos a um Deus vivo, a um Deus todo-poderoso, e que nós não podemos resumir, né, o poder de Deus à nossa racionalidade humana. Não tem lógica e não tem como. No nosso mundo, na nossa visão, não cabe essas coisas, né? Não cabe a querer colocar Deus como nós, a entender Deus como nós humanos. Então nós não temos essa capacidade. Então o nosso Senhor é tão grande, ele é tão grande, tão imenso, que não cabe em nosso entendimento. Mas o necessário ele nos revela. O necessário ele nos revelou e continua nos revelando. Então, o suficiente para que nós possamos compreender e seguir ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e para que no futuro nós tenhamos aí um êxito, né, de estarmos alcançando a Jerusalém Celestial. Então, espero que os amados tenham gostado. Em breve voltaremos com a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E depois disso nós faremos um a respeito da Trindade Santa. E assim eu agradeço essa nobre oportunidade. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.